Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs. Aqui quem vos fala é o pastor Fábio. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Ministério Zoe. Hoje, dia 11 de maio, oração da noite, nós estamos trazendo uma palavra poderosa para a tua vida, uma palavra para você meditar, uma palavra para você orar, uma palavra para poder te colocar de volta nos caminhos do Senhor. Nós sabemos que todos nós, seja dias bons ou dias maus, nós precisamos de uma mensagem, nós precisamos de uma palavra de Deus que venha de alguma forma nos direcionar ou confortar o nosso coração. Você está precisando de um conforto? Você está precisando de uma mensagem que possa acalmar o teu coração? Ou simplesmente uma mensagem onde possa alegrar o teu coração ainda mais? Então eu convido você a poder estar meditando comigo nessa noite no Salmo 125, verso 1. O Salmo 125, verso 1, antes de nós lermos, eu vou pedir para que você possa estar compartilhando essa mensagem. Se é novo no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho de notificação e todos vocês que estão participando, ouvindo, meditando e orando comigo nessa mensagem, deixe o seu like, apoie o canal deixando o seu like. Isso vai fazer com que o YouTube entenda que você está gostando do conteúdo e ainda vai indicar para outras pessoas. Amém? E ainda você pode estar deixando seu pedido de oração nas mensagens do vídeo. Vamos lá para a nossa mensagem do Salmo 125, verso 1, que diz assim: Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Irmãos, é interessante quando a gente vai lendo e lendo com calma, orando, se colocando na presença de Deus, a gente começa a entender algumas condicionais dentro do livro de Salmos, ou até mesmo na palavra completa de Deus, na Bíblia, a gente vê algumas condicionais. O que seriam essas condicionais? As condicionais são palavras que mostram algum certo de condição, aonde eu me coloco, aonde eu tomo uma posição e Deus vem ao meu auxílio. Por exemplo, nesse verso 1 diz que somente aqueles que confiam, só os que confiam, os que duvidam não são como o Monte Sião. Os que são incrédulos não são como o Monte Sião, mas somente aqueles que confiam. Automaticamente a palavra confiar, ela vai vir acompanhada da fé, da certeza daquilo que você não vê, mas que você tem a convicção de que Deus vai fazer. Então, somente os que confiam são como o Monte Sião. Daí você vai poder me perguntar assim: Pastor Fábio, mas se a palavra diz que eu vou ser como o Monte Sião, o que é o Monte Sião? Então eu vou te explicar o que é o Monte Sião. O Monte Sião, amados irmãos, ele era uma terra, ele nada mais é do que um monte que ele era fortificado. Tá? Ele fica a sudeste de Jerusalém e tratava-se de uma terra, de um monte fortificado que pertencia aos jebusitas. Então, na extremidade dessa montanha foi aonde o rei Davi foi o único que conseguiu subir e conquistar essa terra. Mas ele só conquistou por autorização de Deus. E você vai entender o porquê. Se você pegar, segundo alguns estudiosos, a gente for analisar algumas teologias, algumas teorias também, teologias e teorias de alguns estudiosos, dizem que essa fortaleza, esse Monte Sião, ele tinha aproximadamente 1,5 km de diâmetro e ela era guardada por um muro bem estruturado. E isso faz realmente muito sentido, visto que todas essas cidades, elas, para se proteger, elas cercavam a sua cidade com muralhas, né?
de alguma forma, para poder realmente suportar uma invasão inimiga. Porém, esse Monte Sião, ele ficava num lugar muito estratégico. Ele ficava num lugar estratégico porque, além de ter um muro ao redor, né, de uma maneira bem estruturada, esse monte ainda contava com vários vales bem íngremes ao seu derredor, que acabava fazendo com que fosse muito difícil o acesso e fosse muito difícil de um inimigo de uma outra cidade viesse e conquistasse aquela terra. Como eu falei, Davi ele só conquistou essa terra por causa da autorização de Deus, porque foi um propósito de Deus para a vida de Davi, conforme você pode ver lá no livro de 2 Samuel, capítulo 5, aonde Davi tomou essa terra, ele conseguiu conquistar essa terra. Mas esse comparativo, esse paralelo que o salmista faz nesse cântico de peregrinação, ele mostra que a confiança que você tem no Senhor, eles são como o Monte Sião. Ou seja, ele é um ponto seguro, ele é um porto seguro. Ele é uma localidade onde te traz segurança, te traz firmeza, te traz a convicção e da dificuldade do inimigo chegar até você. Então, aqui não diz que você não será tentado. Ela não diz que os inimigos não tentarão conquistar esse espaço na tua vida. Mas fala que se você confiar plenamente em Deus, você será como o Monte Sião, aonde você não pode ser abalado. E venhamos e convenhamos, amados irmãos, muitos hoje em dia, qualquer notícia que chega hoje em dia acaba nos abalando de alguma forma. Qualquer notícia, simplesmente muitas vezes sem nem ter a ver diretamente com você, mas se você, por exemplo, assistir um jornal onde você recebe uma notícia e aquela notícia ela abala você, ela mexe com você. Então, a questão de abalar, não poder ser abalado no mundo espiritual, ele tem tudo a ver com você confiar no Deus que você serve. Você tem tudo a ver com Deus que você tem servido, orado, buscado, feito dele abrigo, feito dele sua fortaleza, feito dele seu escudo. Tudo isso eu creio muito, irmãos, que esses cânticos de peregrinação, eles foram escritos, né, até por uma certa obviedade, após eles terem passado por tudo isso. Porque como é um cântico, é um hino, eles passaram primeiro pela dificuldade, pela pressão, pelas tentativas de invadirem até as terras deles, e eles perceberam, né, nitidamente que por eles confiarem plenamente em Deus, eles não poderiam ser vencidos, eles não poderiam ser abalados. Os inimigos iam tentar, mas não iam conseguir. Por isso que o verso 1 ele fala assim, mas permanece para sempre. Ou seja, o Monte Sião, esse Monte Sião, nada mais é do que um local fortificado, um local de difícil acesso, o qual você deve alcançar. E como que você alcança o Monte Sião? Como que você alcança esses lugares fortificados? Confiando em Deus. Ah, mas as notícias são ruins. As notícias que chegam até a minha casa, até os meus ouvidos, são notícias muito ruins, notícias difíceis. Sim, todos nós estamos suscetíveis a ouvir mensagens, a ver, de alguma forma, o inimigo, a notícia, querer tomar essa terra que é o nosso coração e querer abalar as nossas emoções, abalar os nossos sentimentos. E se abalar o nosso sentimento, automaticamente você perde a confiança. Mas se você coloca o objetivo de confiar primeiramente em Deus, você pode ter certeza que Deus agirá, que Deus estará ao teu redor, como no verso 2, onde fala que como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Então preste bem atenção, você
confia em Deus e permanece para sempre. Você confia em Deus e Deus te cerca, te protege e te protege para sempre. Então não é por um momento, é para sempre. Então, amados irmãos, que você possa ter essa palavra de hoje no teu coração para alegrar, direcionar você a entender que você tem que confiar em Deus. Não adianta você confiar em outros seres que não seja Deus. Deus é o detentor de todo o poder, nele tem todo o poder, nele está toda a fortaleza e é impossível, se você estiver nas mãos de Deus, fazendo de Deus o seu abrigo, é impossível o inimigo conseguir ter acesso a você. Amém? Vamos estar orando? Amado e eterno Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, eu quero, junto com os meus irmãos, nessa oração da noite, desse dia 11 de maio, eu quero poder colocar diante do Senhor cada um deles, Pai. Eu sei, meu Pai, que muitos dos que estão ouvindo essa mensagem, meditando, podem estar se questionando como não vou ser abalado, como não vou ser abalado com as notícias que têm chego até mim. Mas que o Senhor nessa noite, meu Pai, o Senhor possa ser o local de segurança, o local de fortaleza, o local realmente de confiança desses teus filhos, Pai. Diante de toda a adversidade, de toda a situação, de todo o desespero, de todo o medo, que o Senhor possa, meu Pai, ser o ponto seguro, o porto seguro desses teus filhos. E que o Senhor, como o salmista escreveu, que o Senhor, meu Pai, venha cercar esses teus filhos, assim como os montes cercam Jerusalém, que o Senhor venha cercar esse teu filho nessa noite, que eles venham ter confiança, mas que nós também pedimos ao Senhor, venha, Pai, e seja a proteção desse teu filho nesse dia, e que não somente hoje, mas que seja de hoje para sempre, assim como a confiança dele não deve ser, meu Pai, somente hoje, deve ser hoje para sempre. Que a tua proteção, Pai, sobre a vida dos teus filhos, seja hoje e para todos sempre, Pai. Porque isso é para a honra e a glória do teu santo nome, Senhor. Porque somente a ti nós damos todo o louvor, toda a honra e toda a glória. E a mais ninguém. Só o Senhor detentor, meu Pai, de honra, glória e poder. Somente o Senhor, meu Pai, o nosso louvor e a nossa adoração. Por isso eu te peço, Senhor, vem em favor dos teus filhos. Venha, Senhor, meu Deus, ser esse local onde os seus filhos podem repousar e podem ser fortificados, pode ter a certeza que lá eles não serão atingidos e que seja um local onde eles possam sentir o Senhor cercando eles por todos os lados e os guardando, meu Pai, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Amém e graças a Deus.